Olá pessoal, hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios sobre cálculo 3, tá? Então a gente vai falar sobre alguns problemas que envolvem integrais de linha de campos vetoriais, campos conservativos e o teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. Vamos começar com esse exemplo aqui. O exemplo 1, ele fala do campo f de x, y, z igual a 2x, y, e 3 vezes z, e pede que a gente determine qual que é a integral de linha aí desse campo ao longo da curva C, que tem parametrização R de t igual a cosseno de t, seno de t e t é uma hélice, certo? Uma hélice circular. Com esse t aí, o parâmetro ele vai ter que variar aqui entre 0 e 2π. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é derivar essa parametrização. Quem é que vai ser o R' de t aqui? Bem, R' de t vai ser menos seno de t, cosseno de t e 1. Tá? E agora vamos para a integral, já direto. Quem que é a integral ao longo da curva C de f dr? Aí a gente vai ficar com, a gente vai olhar para a integral aqui, os limites de integração vão ficar de 0 até 2π, porque são os limites aí do intervalo em que o parâmetro t ele está definido. Aí agora aqui em f a gente vai ter que substituir o x, y e z pelo x, y e z que aparecem aqui na parametrização. Então a gente vai ter 2 vezes o cosseno de t, aí y, né, que é o seno de t, e 3 vezes z, ou seja, 3 vezes t, e a gente faz agora, faz o produto escalar com a derivada da parametrização, ou seja, com menos seno de t, aí cosseno de t e 1. Beleza, né? dt. Pronto. Então, multiplicando isso daqui, a gente vai ficar agora com a integral de 0 até 2π. Aí aqui a gente vai ter 2 vezes cosseno de t vezes seno de t, certo? Menos isso. Mais seno de t vezes cosseno de t. Então, juntando esses dois, ficou menos seno de t cosseno de t. Mais 3t multiplicado por 1 dt. Tá, então a gente vai ter que dividir aqui em duas integrais. Na integral aqui desse pedaço, a gente vai fazer uma substituição, tá? E aqui a gente vai integrar direto. Então, o que é que vai ficar? São duas integrais. Na primeira, né, a gente vai ter menos a integral de 0 até 2π de seno de t cosseno de t dt. Beleza? Mais essa outra integral aqui, aí mais 3 vezes a integral de 0 até 2π de t dt. Tá bom. Nessa parte, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma substituição. Eu vou dizer que u é o cosseno de t, por exemplo, ou seno, certo? Tanto faz aqui. Então, quem é o du? du vai ser menos seno de t dt. Aí aí que eu já junto esse seno que está aqui e esse sinal de menos que está aqui na frente. Tudo isso já vai entrar aí no du. Tá? Então a gente vai ficar agora com a integral de u du, certo? E os limites de integração, como é que eles ficam? Quando o t ele foi igual a 0, eu vou ter u igual ao cosseno de 0, que é 1. E quando t ele for igual ao 2π, aí o u vai ser o cosseno de 2π, que também é 1. Ou seja, essa integral aqui dá igual a 0, porque tem os mesmos limites de integração em cima e embaixo. E a outra integral, a gente vai ficar com mais 3 vezes t ao quadrado sobre 2, calculado em 0 e em 2π. Certo? Ou seja, vai dar 3 vezes
Aí aqui eu vou ter 4π ao quadrado sobre 2. Aí simplifico o 2 com 4, ficou 2 vezes 3π ao quadrado, 6π ao quadrado é a resposta, certo? Então esse exemplo aí também poderia ter sido perguntado sobre qual que é o trabalho que esse campo realiza para deslocar uma partícula ao longo dessa curva aqui. Certo? A resposta seria exatamente essa. Beleza? Vamos para o exemplo 2. Tá, no exemplo 2 agora, a gente vai olhar para o campo F, que tem componentes, vai ser F de x, y, z. As componentes dele são 1, 0 e x menos y mais z. Certo? A gente quer determinar qual que é a integral de linha aí de f ao longo da curva C, que tem parametrização R de t igual a t e 1 menos t ao quadrado, para t variando de 0 a 1. Então, é o mesmo esquema do outro exemplo. A gente vai começar determinando quem que é a derivada dessa parametrização, R' de t. Aí a gente vai achar o seguinte, 1, e aqui no último a gente vai ter menos 2t, certo? Vamos ver agora como é que fica a integral. A integral em C de f dr, isso aí vai ficar o seguinte, a integral aqui vai ser de 0 a 1, certo? Aí eu olho para o f, o campo, e substituo o x, y e z que aparecerem aqui pelo x, y e z que aparecerem aqui na parametrização. Aqui e aqui o t ele não aparece, então vai ficar direto já 1 e 0. Pronto, e aqui vai ficar x menos y mais z. O x é t, o y é t também, e o z é 1 menos t ao quadrado. Beleza, né? Aí eu faço produto interno, produto escalar, com a derivada da parametrização. 1 e menos 2 vezes t. Certo? Beleza. Então, nesse pedaço aqui, o que é que ficou? A gente vai cancelar esse com esse. Ficou apenas 1 menos t ao quadrado. Beleza? Ou seja, a gente vai ter agora a integral de 0 a 1 de... vai ter aqui 1 vezes 1, mais 0 vezes 1, mais 1 menos t ao quadrado vezes menos 2t. Então, menos 2t mais 2t ao cubo dt. Certo? Pronto, integra vai dar t, aí menos t ao quadrado, mais 2t à quarta sobre 4. Para t em 0 e t em 1. Quando o t ele, foi igual a 0, todo mundo zera. Quando o t ele foi igual a 1, vai dar 1, aí menos 1, mais 2 sobre 4, né, que é 1 meio. Então, a gente vai cancelar esse com esse, e aí chega na resposta, que é 1 meio. Beleza? Então, agora, nesse exemplo, a resposta, que é o trabalho que esse campo aí realiza para deslocar uma partícula ao longo dessa curva, é igual a 1 meio. Pronto, maravilha. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Ele pega esse campo aqui, f de x e y, ou seja, agora é um campo em R2. As componentes dele são x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios, certo? E y sobre a mesma coisa, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. A gente quer determinar qual que é a integral de linha aí desse campo ao longo da curva C, que tem parametrização R de t
igual a t e 1 menos t à quarta para t entre menos 1 e 1. Beleza, né? Tá bom. Então, a primeira coisa é determinar quem que é a derivada dessa parametrização. Então, a gente vai ter r' de t igual a 1, certo? E menos 4t ao cubo. Pronto, maravilha. Vamos agora ver quem que é a integral de linha de f ao longo de c. A gente vai demonstrar isso. A gente vai calcular essa integral de duas maneiras, tá? A primeira maneira é a seguinte: a gente vai direto pela definição. A integral em c de f dr é igual à integral de menos 1 a 1, certo? De quem? Eu tenho que vir aqui e substituir o x e o y pelo x e y da parametrização. Então, aqui eu vou ter o seguinte: o x aqui em cima vai ser t, e aqui embaixo vai ficar o x ao quadrado, ou seja, t ao quadrado, mais aí o y ao quadrado, ou seja, 1 menos t à quarta ao quadrado, elevado a 3 meios, certo? E do lado de cá, aí o y agora, ou seja, 1 menos t à quarta, sobre a mesma coisa. Então, t ao quadrado mais 1 menos t à quarta ao quadrado elevado a 3 meios. Aí agora eu faço produto escalar com a derivada com o vetor 1 e menos 4t ao cubo. Beleza. Desenvolve essa integral. A gente vai ficar com a integral aqui agora de menos 1 a 1. E o meu resultado aqui em cima vai ser o seguinte agora. Eu vou ter 1 que multiplica isso, mais menos 4t ao cubo que multiplica isso aqui. Beleza? Então, o nosso numerador vai ser t menos 4t ao cubo mais 4t à sétima, certo? Tudo isso sobre, repete, t ao quadrado mais 1 menos t à quarta ao quadrado elevado a 3 meios dt. Então, a princípio aí está parecendo que é uma integral bem complicada, né? Tem algumas coisas que a gente poderia perceber que iriam facilitar, certo? Primeiro, repara o seguinte, que aqui embaixo todos os expoentes que aparecem são expoentes pares, né? Então, significa que se a gente mudar t por menos t, esse meu denominador aqui, ele não vai mudar de sinal. Por outro lado, todos os expoentes aqui em cima, no numerador, são ímpares. Então, se eu mudar o t e aí colocar menos t no lugar, o meu numerador vai todo mudar de sinal. Ou seja, o meu integrando, a minha função aqui, que está dentro da minha integral, é uma função que, se eu mudar o t por menos t, se eu trocar o t por menos t, o resultado dela muda de sinal. Isso significa que a função que está aqui dentro, que esse integrando, é uma função ímpar. Sendo ímpar, já que o intervalo que a gente tem aqui é um intervalo de integração que é simétrico em relação à origem, então toda função ímpar que está sendo integrada em um intervalo que é simétrico em relação à origem sempre dá igual a zero. Então aí, direto, sem muitas contas. Tá? Mas vamos supor que a gente não lembra, tá, que essa propriedade aí valia. Ainda tinha outra forma de a gente fazer. O que é que dá para fazer com esse denominador aqui? A gente vai expandir esse outro termo aqui que está ao quadrado. Aí a gente vai ter t ao quadrado, aí aqui vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, certo?
mais o quadrado do segundo. Então ficou isso daqui, certo? Esse que é o meu denominador, aí está tudo isso aqui ainda elevado a 3 meios. Beleza. A outra forma de resolver a integral vai ser por uma substituição. A gente vai dizer ó, que esse termo aqui que está aqui dentro dos parênteses, que é o. Por que isso? Porque repara que ó, esse é um aqui, certo? Ele não importa, na hora que eu derivar, aí ele desaparece. Mas esse cara aqui é 1 grau a mais do que esse, certo? Esse aqui é 1 grau a mais do que esse. E esse aqui é 1 a mais do que esse. Então, se eu derivar, eu vou ter exatamente os mesmos graus. Pode ser que os coeficientes ainda deem errado, mas vamos ver o que, que vai acontecer. Então, se eu disser que u é igual a t ao quadrado mais 1 menos 2 vezes t a quarta mais t a oitava, então quem é o du? Certo? Du vai ser 2 vezes t, aí a derivada de 1 é 0, aí menos 8t ao cubo mais 8 vezes t a sétima. Se eu escrever aqui o 2 em evidência, certo? Se eu colocar o 2 em evidência, vai ficar assim, 2 vezes, aí eu vou ter t menos 4t ao cubo mais 4t a sétima dt. Ou seja, ó, esse termo que ficou aqui é o mesmo termo que eu tenho aqui em cima, no meu numerador. Então, essa substituição vai simplificar drasticamente essa integral. Como é que a integral aqui fica nesse caso, se a gente fizer ela assim? Ela vai ficar, bem, em cima, esse termo, se eu juntar ele com o dt, ele vai dar simplesmente du, certo? Sobre 2. Então, aqui em cima eu tenho du sobre 2. Aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho u, né, que é o que está aqui dentro dos parênteses, elevado a 3 meios. Então, a princípio, já ficou um integral que é muito mais simples do que antes. Como que ficam os meus limites de integração? Quando o t ele for igual a menos 1, aqui eu vou ter 1, aí mais 1, aí menos 2, aí mais 1. Então ficou 1 aqui embaixo. Quando o t for igual a 1, vai dar a mesma coisa, porque lembra, todos os expoentes são pares, né? Então eu vou ter 1, aí mais 1, aí menos 2, aí mais 1. Então fica 1 aqui também. Ficou uma integral que tem os mesmos limites de integração em cima e embaixo. Então, dá zero. Certo? Então, temos as duas maneiras de a gente resolver essa integral. Ainda vai ter uma outra forma, mas eu vou deixar para comentar sobre essa outra forma quando a gente tiver em outro exercício. Certo? Daqui a pouco. Vamos passar agora para o exercício 4. O exercício 4, ele quer que a gente faça o seguinte. Ele quer que a gente olhe para essa integral aqui, a integral ao longo de c, de x dx, aí mais dy, mais 2 vezes o, o, o dz, em que c é a curva que é obtida pela interseção do paraboloide z igual a, 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 a x ao quadrado mais y ao quadrado com o plano de equação z igual a 2x mais 2y menos 1. E a gente quer que essa interseção ela seja percorrida de modo que a projeção dela no plano xy seja percorrida no sentido anti-horário. Certo? Então deixa eu anotar isso aqui. A projeção de C no plano XY deve ser percorrida no sentido
horário. Beleza. Primeira coisa a fazer é a gente descobrir quem que é essa curva. A gente tem que parametrizar ela. Então, a gente tem aqui duas equações, as duas já têm esse z isolado. Vamos igualar os dois valores que tem para o z. Então, a gente vai ter, ó, de uma equação o z é isso aqui, aí da outra equação o z ele é isso. Vamos jogar tudo para o mesmo lado. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos as 2 vezes x, mais y ao quadrado menos 2 vezes y, e aí deixo 1, menos 1 do lado de cá. Vamos completar o quadrado. Como que faz isso? A gente vai botar aqui x menos alguma coisa. Essa coisa que fica aqui é metade desse termo que está aqui multiplicando x. Então fica x menos 1 ao quadrado, mais aí y menos alguma coisa. O menos é porque aqui é menos, né? E porque aqui é menos. Se aqui por acaso fosse y ao quadrado, aí mais 2y, aqui seria y, aí mais alguma coisa. Essa coisa que fica aqui é a metade desse número aqui, ó. Então é 1. Então fica y menos 1 ao quadrado igual a menos 1. Só que isso aqui está errado. Eu não posso dizer que x ao quadrado do menos 2x é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado, porque isso aqui é x ao quadrado, aí menos 2x, mais o quadrado do segundo, né? Então é mais 1. Quer dizer que se eu substituo isso por isso, eu estou acrescentando 1 do lado esquerdo. Então eu também tenho que acrescentar 1 do lado direito. Da mesma forma, quando eu olho aqui para esse termo, eu tenho y ao quadrado menos 2 vezes y mais 1. Então eu também estou acrescentando 1 do lado esquerdo. Então eu também tenho que acrescentar 1 do lado de cá. Vai cancelar esses dois aqui, ficou igual a 1. Ou seja, essa curva aqui, que eu obtenho eliminando o z aqui na minha interseção, né, é uma circunferência. Essa curva que é exatamente essa projeção aí que eu quero. A projeção de C no plano XY é essa curva. É a curva que eu obtenho a partir das duas superfícies, eliminando o z. Certo? Como é que eu faço para parametrizar uma circunferência no sentido anti-horário? É usar aquela parametrização usual, com o x ela envolvendo o cosseno de t e o y envolvendo o seno de t. O que vai mudar aqui é que o centro não é a origem, tá? Então, a nossa parametrização vai ficar assim. R de t igual a... O x vai ser o x do centro, que é 1. Então, fica 1 mais o raio, que é 1, vezes o cosseno de t. Beleza? Aí o y. O y fica o y que aparece aqui no centro, que é 1 de novo, mais o raio vezes o seno de t. E para determinar quem é o z, aí a gente usa uma dessas duas equações, por exemplo, essa equação aqui, que é a mais fácil. O z vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o x, então 2 mais 2 vezes o cosseno de t, mais 2 vezes o y, então mais 2 mais 2 vezes seno de t, menos 1, certo? Ou seja, vai dar 2 cosseno de t, mais 2 seno de t, mais 2, aí mais 2 menos 1. Então, mais 3 para t entre 0 e 2π. Certo? Cuidado que quem eu disse que é uma circunferência foi a projeção da curva no plano XY. Ela que é uma circunferência. Essa aqui não é uma circunferência, não. Beleza? Essa aqui é um plano inclinado que está cortando um paraboloide. Ela vai ser uma elipse, certo? Tá bom, então agora eu já tenho a minha parametrização, ela já está parametrizada no sentido que a questão me indicou. Nesse caso que eu tenho as integrais em relação a x, y e z, que é a mesma coisa que uma integral em relação a um campo vetorial, essas integrais dependem do sentido que a curva tem, se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, se é horário, se é anti-horário, então o sentido importa. E se eu mudar o sentido, eu mudo o sinal da integral. Então, nesse caso, tinha que ser
essa parametrização, tá? Não é como as integrais em relação ao comprimento de arco. Essa do sentido é, não interfere, tá bom? Beleza, então vamos montar a nossa integral. Como é que vai ficar? A gente vai ter aqui, ó, certo? Essa integral. Como é que vai ficar? A integral vai ser de 0 até 2π. Aí a gente tem x, eu boto o x da minha parametrização, que é 1 mais o cosseno de t. Aí eu vou multiplicar isso pelo dx. Aí eu tenho que derivar justamente o x da minha parametrização. A derivada de 1 é 0, a derivada do cosseno de t é menos o seno de t. Agora o dy, certo? dy eu só tenho simplesmente que derivar o y da minha parametrização. Então fica mais cosseno de t, mais, aí aqui, ó, duas vezes o meu dz. Aí eu derivo o z da minha parametrização. Aí vai dar menos 2 seno de t, mais 2 cosseno de t, e aqui a gente fecha, pronto, dt. A integral vai ser essa aí, certo? Vamos desenvolver isso e vamos simplificar. O que é que dá para a gente fazer? A gente ainda tem ó, a integral de 0 até 2π de quem? Aí aqui vai dar 1 vezes menos seno, então menos seno de t, cosseno de t menos seno de t. Então, menos cosseno de t, seno de t. Beleza. Aí, mais o cosseno de t, que foi esse aqui que a gente simplesmente se repetiu. Aí aqui, ó, 2 vezes menos 2 vezes seno de t. Então, ficou menos 4. Juntando com esse menos 1 que já tinha aqui, ficou menos 5. Certo? E aqui eu ainda tenho duas vezes cosseno de t. Então, mais 4 vezes cosseno de t. Então, junta com esse cosseno de t que eu já tinha aqui. Então, ficou mais 5 vezes o cosseno de t. dt. Maravilha. Então, aqui, na verdade, a gente só vai ter duas integrais que vão ser mais simples de a gente fazer, que vão ser essa primeira aqui e essa última. E essa aqui a gente acabou de resolver em um outro exemplo, né? Só a gente dizer, por exemplo, que u é igual ao cosseno de t, aqui na do meio, tá? E aí o du vai ser justamente menos seno de t dt. Juntando tudo isso em três integrais, como é que vai ficar? A integral dessa parte aqui vai dar menos 5. A integral do seno é menos o cosseno, então vai ficar 5 cosseno de t calculado em 0 e em 2π. Essa outra aqui ó, vai ficar mais, né? Quando eu juntar esse menos com esse seno, certo? E esse dt aqui já vai dar o du. Quando eu juntar esse menos aqui com esse seno e esse dt aqui, aí já vai dar o du. Então aqui eu vou ficar com mais a integral de u du. E os limites de integração. Quando o t for 0, aí o cosseno de t vai ser 1. E quando o t for 2π, o cosseno de t ele também é 1. Então essa integral aqui dá 0. Certo? Direto. E essa outra aqui, ó, a integral do cosseno de t é o seno de t. Então fica mais 5 seno de t, também calculado de 0 até 2π. Só que aí repara, o cosseno de t ele é uma função periódica com período igual a 2π. Então o valor que ele assume em 0 é o mesmo valor que ele assume aqui em 2π. Então essa parte aqui da conta vai dar 0. Vai dar 5 vezes 1 menos 1. Aqui a mesma coisa. O valor que o seno assume em 0 é o mesmo que ele assume em 2π. Então, aqui vai dar 5 vezes 0 menos 0. Também dá 0. Certo? Então, essa integral aqui dá 0 também. Beleza?
Pronto, maravilha. Vamos para o próximo exemplo. O exemplo 5, ele olha para essa integral aqui, a integral ao longo da curva C. Aí eu tenho menos y sobre 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí isso aqui fica com dx. E com o dy eu tenho mais x sobre 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí isso aqui que fica com dy. E eu quero determinar quanto que vale essa integral ao longo da curva C, que é a elipse de equação 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. A primeira coisa a fazer é a gente parametrizar essa elipse, certo? Parametrizar essa elipse, a gente quer aqui especificamente que ela seja percorrida no sentido anti-horário. Então, a parametrização se dá exatamente do mesmo jeito que a gente parametriza uma circunferência. Vamos primeiro ajeitar aqui essa elipse, vamos dividir tudo por 9. Então, a gente vai ter 4 sobre 9 x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Ou ainda, a gente poderia escrever como x ao quadrado sobre 9 quartos mais y ao quadrado sobre 9 igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que escrever o seguinte, x ao quadrado sobre 3 meios ao quadrado aqui embaixo, mais y ao quadrado sobre 3 ao quadrado, igual a 1. Pronto, de posse dos dois semi-eixos, a gente pode agora dizer qual que é a parametrização aí para essa elipse. Seria r de t igual a 3 meios cosseno de t e 3 vezes seno de t para t entre 0 e 2 vezes π. Certo? Essa parametrização aí já vai percorrer essa elipse no sentido anti-horário. Certo? Vamos fazer agora as derivadas. Quem que é o r' de t? R' de t, eu vou ter menos 3 meios seno de t, tá? E aqui eu vou ter 3 vezes o cosseno de t. Vamos montar a integral. Como é que vai ficar essa integral aí? A gente vai ter a integral de 0 até 2 vezes π, que é que vai ficar aqui dentro. No lugar do y aqui, ó, eu tenho que botar o y da minha parametrização, que é 3 seno de t. Aqui embaixo eu tenho que botar o x e o y da minha parametrização, mas a curva é uma elipse. É justamente essa elipse aqui, ó. Então a gente já sabe que quando a gente botar 4x ao quadrado mais y ao quadrado nessa elipse, tem que dar igual a 9. Então o que vai ficar aqui embaixo é 9. E aí você pode, se você quiser, testar, certo? Escrever 4 vezes esse cara aqui ao quadrado mais esse cara aqui ao quadrado e ver que realmente vai dar 9. Certo? Multiplica isso agora por dx, ou seja, pelo x da minha parametrização. Então vamos multiplicar isso aqui por menos 3 meios seno de t. Agora aqui, o x em cima é o x da parametrização. 3 meios cosseno de t. Aqui embaixo dá 9 de novo, pelo mesmo motivo. E eu multiplico isso pelo dy. É só olhar aqui para o y da minha parametrização, para o y da minha derivada. Então eu vou ter 3 vezes cosseno de t aqui. Fecha. Pronto, dt. Maravilha. Então o que é que dá para a gente simplificar? Tem 3 aqui e aqui embaixo tem 9. 3 aqui e aqui embaixo tem 9. Tem menos aqui, tem menos aqui. Maravilha. Então, o que vai dar no fim das contas vai ser a integral de 0 até 2π do quê? Ó, seno vezes seno. Então, seno ao quadrado de t. E ainda tem aqui embaixo esse 2, beleza? E aqui eu tenho o quê? O cosseno de t vezes cosseno de t dividido por 2. Então, mais cosseno ao quadrado de t sobre 2.
Massa, se eu juntar seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, isso aí vai dar 1. Então ficou 1 aqui em cima dividido por 2. Tá? Então ficou a integral de 0 até 2π de 1 meio de dt sobre 2. Então essa integral vai dar 1 meio vezes t de 0 até 2π, ou seja, dá 1 meio vezes 2π, ou seja, dá π. Essa é a resposta aí para essa questão. Beleza? Massa. Vamos agora para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, exemplo 6, a gente vai falar sobre campos vetoriais e vai determinar quais deles que são campos conservativos. Certo? O primeiro campo é o campo 1, aqui. A gente vai olhar para ele como o campo f de x e y. O campo é 2 vezes y ao quadrado e quadro x. Eu quero saber se esse campo é ou não conservativo. Pronto, aqui vamos começar fazendo o seguinte. Vamos olhar para esse cara, que é o P. Vamos olhar para esse cara aqui, que é o Q. E vamos começar olhando para as derivadas parciais cruzadas. A derivada de P com relação a y e a de Q com relação a x. Quem que é a derivada de P com relação a y? A derivada de P com relação a y vai dar 4y. Enquanto a derivada de Q com relação a x vai dar 4. Deram diferentes. Quando essas derivadas parciais cruzadas elas dão diferentes, eu já posso garantir que o campo não é conservativo. Certo? Cuidado que não pode garantir que o campo é conservativo quando as derivadas parciais cruzadas elas são iguais. A gente tem que tomar cuidado. Vamos olhar aqui para o segundo campo. Esse aqui vai ser um dos campos que a gente já analisou aqui nesse vídeo. É o campo f de x e y de componentes menos y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios e x sobre... Calma que aqui está errado. Aqui é x, aqui não vai ter esse menos, tá? Então aqui é x em cima e aqui é y. Então aqui fica y sobre a mesma coisa. Então y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Aí eu quero saber se esse campo aí, se ele é conservativo. Então vamos começar fazendo o teste das derivadas parciais. Esse aqui eu vou chamar de P, esse aqui eu vou chamar de Q. Por que eu estou fazendo isso? Porque se essas derivadas parciais, se elas forem diferentes, eu já posso garantir que o campo não é conservativo, tá? Tá certo. Então vamos ver. Quem que é a derivada parcial de P com relação a y? Vamos usar aí uma regra do quociente. Derivada do de cima em relação a y dá 0 vezes o de baixo. Aí menos o de cima vezes a derivada do de baixo com relação a y. Aí fica 3 meios vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio agora, vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a y, que é 2y. Beleza? Sobre o quadrado do que está embaixo, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado ao cubo. Então, aqui eu posso simplificar esse 2 aqui com esse 2. E aí a gente fica com menos 3xy vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio, né? Que é a raiz quadrada disso, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao cubo. Vamos ver agora quem que é a derivada parcial de Q com relação a x. Vai seguir o mesmo raciocínio. De novo, vai ser uma regra do quociente. A derivada do de cima em relação a x é 0, vezes o de baixo, aí menos o de cima, vezes a derivada do de baixo em relação a x. Aí vai dar 3 meios, vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio agora, vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a x, que vai ser 2 vezes x. Sobre o cara que está lá embaixo,
ao quadrado, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado ao cubo. Já dá para ver que deu igual. Vai cancelar esse 2 aqui com esse 2. E aí ficou menos xy. Ficou menos 3 vezes xy vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio, tá? Sobre x ao quadrado mais y ao quadrado ao cubo. Então, os dois são iguais. Certo? Iguais aqui os dois. Mas eu não posso garantir com isso que o campo é conservativo. Eu tenho que fazer outro teste. Eu tenho que ver, por exemplo, se existe uma função potencial. Certo? E tem que ser uma função potencial que tenha ou as mesmas restrições que o campo, ou menos restrições que o campo. Ela não pode ter mais restrições do que o campo. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Quem que seria uma função potencial? Deixa eu apagar isso. Isso aqui eu também não preciso mais. Eu tenho que achar alguma função que, quando eu derivar ela em relação a x, eu obtenha esse cara aqui, ou seja, eu obtenha x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios, e que quando eu a derive em relação a y, aí eu obtenha esse negócio de cá. Então eu tenho que ter y sobre mesma coisa, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Tá bom, então eu tenho que começar com uma dessas duas equações aí para a gente determinar quem é a integral. Vamos começar integrando essa primeira função aqui. Então, quem é que seria f de x e y? Eu tenho que calcular a integral, certo, de x dx sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Aí eu estou considerando o y como se ele fosse uma constante. Beleza? Vamos iniciar aí fazendo uma substituição. Vamos dizer que u é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o du vai ser igual a 2x dx. Aí eu mato o meu numerador. Como é que fica essa integral aí após essa substituição? A gente vai ficar com o seguinte. Esse termo que eu tenho aqui em cima, ele é o du aí dividido por 2. Então fica 1 meio aqui. Aqui em cima eu fico com o du. Aqui embaixo eu fico com u elevado a 3 meios. Certo? Que é u elevado a menos 3 meios. Quando a gente faz a integral, a gente vai aumentar em 1 esse expoente. Então vai ficar u elevado agora a menos 1 meio. E vamos dividir pelo novo expoente. Aí esse menos 1 meio aqui vai inverter, né? Vai ficar simplesmente menos 2 que multiplica u elevado a menos 1 meio. Tá? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa aqui. 1 meio vezes aí menos 2, u elevado a menos 1 meio, que é a mesma coisa que 1 sobre u elevado a 1 meio. Agora substitui de volta. Tá? Ainda tem mais uma constante aí de integração, né? Vamos deixar aqui entre aspas essa minha constante por enquanto, porque ela não necessariamente vai ser uma constante, já que eu estou integrando em relação a x, o y também se comporta como uma constante, né? Então essa c aqui também pode depender de y. Então no caso aqui eu tenho menos 2 com 2 embaixo, fica menos. Aí eu tenho 1 sobre a raiz de u. Quem aqui era u? Era x ao quadrado mais y ao quadrado. Então ficou menos 2 vezes 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mais uma função c que pode depender de y. Agora eu vou pegar essa expressão que está aqui e vou derivar ela. Eita, calma, desculpa. Vai cancelar o menos 2 com 2, né? Então aqui ficou apenas menos isso. Pronto, agora sim. Menos isso. Agora eu vou derivar, certo, essa expressão que eu tenho em relação a y e vou comparar com essa outra que eu tenho aqui. Ó, e vou tentar determinar quem que é essa minha função c de y. Tá bom, então isso aqui é o meu potencial, certo? Até aqui.
Se eu derivar isso aqui com relação a y agora, o que vai ficar? Quem que é a derivada desse termo em relação a y? Para simplificar, eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Vai ser menos x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a menos 1 meio. Porque aí na hora de eu derivar, eu uso logo a regra da cadeia. Então quando a gente derivar isso aqui, ó, o menos 1 meio ele abaixa. Aí fica menos 1 meio com esse menos 1 aqui, fica mais 1 meio. Certo? Vezes o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1 meio menos 1, que é menos 3 meios, vezes a derivada do que está aqui dentro com relação a y, que é 2y. Tá? Mais a derivada dessa parte de cá, mais psi de y. E isso tem que dar igual a isso aqui. Vamos ver o que é que vai dar. Então eu tenho y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Dá para simplificar esse 2 daqui com esse 2 de cá e ver que esse termo aqui, ele é exatamente o que eu tenho aqui. Olha, eu tenho esse y aqui em cima e por causa desse menos aqui no expoente, eu vou ficar com 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Então, isso aqui é exatamente o que eu tenho aqui. Eu posso cancelar os dois. E eu vou ver que C' de y é 0. Quer dizer que C não depende de y, na verdade. Então, eu posso admitir mesmo que C é uma constante. Como eu quero achar um potencial, eu vou admitir que C é 0, tá? O que é que isso significa aí pra gente? Deixa eu apagar essa parte aqui. Isso significa que uma função potencial f de x e y seria o seguinte, ó. Seria isso aqui mais 0. Então, um potencial seria menos 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Maravilha. Então, a gente sabe que existe um potencial. Quais são as restrições para o x e o y aqui nesse meu campo? O único ponto que eu não posso substituir aqui é a origem. Porque se eu substituir o x e o y por 0, vai ter um 0 embaixo. Não pode. No potencial, também, a única restrição que eu tenho é a origem. Eu não posso botar o x e o y iguais a 0 ao mesmo tempo. Quer dizer que o potencial e o campo têm os mesmos... Eles têm o mesmo domínio, eles têm as mesmas restrições. Então, ok, esse realmente funciona como uma função potencial. Certo? Se por acaso nesse potencial aqui tivesse menos restrições do que aqui no campo, também não tem problema nenhum. O que me dá problema é se no potencial eu tiver mais restrições do que no campo. Aí esse potencial, nesse caso, ele não iria servir. Tá? Então, ó, aqui, isso significa que o campo F é um campo conservativo e a função potencial é justamente essa aqui, certo? Esse foi um exemplo de um campo que tem as derivadas parciais cruzadas iguais e ele realmente é um campo que é conservativo, mas isso nem sempre acontece, tá? Vamos para o nosso terceiro exemplo aqui, dentro desse exercício, é o campo 3, que é dado pelo seguinte, f de x e y igual a menos x ao quadrado mais 2y e 2x mais 5y ao quadrado. Vamos começar determinando quem são as derivadas parciais cruzadas. Esse aqui é o P, esse aqui é o Q. A derivada parcial de P com relação a y, nesse caso, vai ser igual a 2. E a derivada parcial de Q com relação a x também é igual a 2. Certo? Então, a princípio, esse campo pode ser conservativo, porque esse teste só me diz quando que um campo não pode ser conservativo. Nesse caso, esse teste me garante que o campo é um campo conservativo, porque ele está definido em uma região que é aberta, que é o R2 inteiro, não tem nenhuma restrição aí, é uma região aberta e é simplesmente conexa.
Simplesmente conexa a gente viu nos vídeos, que significa que não tem nenhum buraco dentro dessa região, que não era o caso do campo do último exemplo, que ele não estava definido na origem. Então, essencialmente, tinha um buraco. O domínio do campo lá, do exemplo anterior, era o R2 inteiro, mas tinha um buraco na origem, então não era uma região simplesmente conexa. Nesse caso, eu não posso dizer que se as derivadas parciais cruzadas forem iguais, o campo é conservativo, quando tiver algum buraco na região. Se não tiver nenhum buraco na região, se for uma região que é simplesmente conexa, então aí sim eu posso dizer que se as derivadas parciais cruzadas forem iguais, então o campo é conservativo, certo? Então aqui o campo F ele é conservativo, mas eu só posso dizer isso porque ele está definido em todo o R2, que é uma região aberta e simplesmente conexa. Se quiser, você pode tentar determinar também quem é que é uma função potencial, certo? Não vai ser muito difícil não de se fazer isso, beleza? E não é difícil ver que uma função potencial aí eu deixo aí como exercício para vocês, seria mostrar que f de x e y é menos x ao cubo sobre 3 mais 2xy mais 5y ao cubo sobre 3, certo? Repare que se eu derivar isso aqui com relação a x, vai dar menos 3 x ao quadrado sobre 3, ou seja, dá menos x ao quadrado. Aqui derivando em relação a x vai dar 2y, que é isso aqui, e aqui vai dar 0, ou seja, se eu derivar isso aqui em relação a x, dá esse cara. E se eu derivar isso aqui com relação a y, aqui dá 0, aqui dá 2 vezes x, aqui daria 5y ao quadrado, ou seja, dá esse cara. Tá bom? Beleza, então esse campo ele é realmente um campo que é conservativo. E lembra disso, esse teste aqui só serve para dizer que o campo é um campo conservativo se o domínio dele for uma região aberta e for simplesmente conexa, se não tiver nenhum buraco dentro dela. Tá? Em particular, se for o R2 inteiro, se não tiver nenhuma restrição aí nesse campo. Tá? Maravilha. Esses eram os campos do exemplo 6. Vamos para o exemplo 7. No exemplo 7, os campos são: o 1 é o campo de componentes f de x e y igual a y e x, certo? Então, vamos ver que ele é conservativo usando o mesmo teste que a gente usou ainda agora. Esse aqui é o P, esse aqui é o Q. Quem é a derivada parcial de P com relação a y? É 1. E quem que é a derivada parcial de Q com relação a x? Também é 1. Então, as derivadas parciais cruzadas, elas realmente deram iguais. E o campo não tem nenhuma restrição, então ele está definido em todo o R2. O domínio dele é uma região aberta e é simplesmente conexa. Portanto, eu posso dizer que o campo é conservativo, nesse caso. Beleza? Maravilha. O outro exemplo aqui que está nesse mesmo exercício é o campo do exemplo 5. f de x e y igual a menos y sobre 4x ao quadrado mais y ao quadrado e x sobre 4x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente quer saber se ele é conservativo. Eu deixo aí para vocês verificarem que as derivadas parciais cruzadas elas vão dar iguais, mas esse campo ele não é conservativo. A gente viu no exemplo 5 que a integral desse campo em uma elipse não era igual a zero, era igual a π. E a gente sabe que se um campo for conservativo, a integral dele em qualquer curva que seja fechada tem que dar sempre igual a zero. Então, já que tem um exemplo de uma curva fechada que não está dando a integral zero, está dando diferente de zero, então já dá para afirmar direto que esse campo aqui não é conservativo.
Beleza? Então aí foi bem simples verificar isso por conta do outro exemplo que a gente já tinha calculado. Beleza? Vamos para o exemplo 8. Questão 8, ela olha para o seguinte campo. F de x e y igual a seno de x e y. Não, desculpa. Ela olha para y ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado e 2y vezes o arco tangente de x. Certo? E a gente quer determinar qual que é a integral de linha desse campo ao longo da curva C de parametrização R de t igual a t ao quadrado e 2 vezes t para t entre 0 e 1. Tá? Primeira coisa a fazer aqui vai ser ver se esse campo é conservativo. Se ele for, vai ser mais fácil, porque a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. Então vamos ver. Digamos que esse aqui é o P e que esse aqui é o Q. Tá? Então, quem que é a derivada parcial de P com relação a Y? Vai dar 2 vezes Y sobre 1 mais x ao quadrado. E quem que é a derivada parcial de Q com relação a x? Bem, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então deu exatamente a mesma coisa. Isso aqui também é a derivada parcial de Q com relação a x. Certo? Então isso aí indica a gente que o campo pode ser, sim, conservativo. Existe alguma restrição? Bem, aqui no arco tangente não tem nenhuma restrição. E aqui nesse denominador também não tem nenhuma restrição, porque o x está elevado ao quadrado, então não tem como esse denominador dar zero. Então o campo está definido em todo o R2, que é uma região aberta e simplesmente conexa. Então o fato de as derivadas parciais elas terem dado iguais já me garante aqui que F é um campo conservativo nesse caso. Então eu vou usar o TFC, o Teorema Fundamental do Cálculo, para as integrais de linha. Eu tenho que achar quem é uma função potencial para esse campo e calcular ela no ponto inicial e no ponto final. Quem que é o ponto inicial? É o R no instante inicial aqui, ó, no R de 0. Vai ser o R de 0. Aí vai dar 0 e 0. Quem que é o ponto final? Vai ser o R no meu valor máximo para o T. Vai ser o R de 1. Aí vai dar 1 e 2. Então eu tenho que achar quem é o potencial, fazer ele no ponto final, menos o valor dele no ponto inicial. Como é que eu acho quem é o potencial? Tenho que achar alguma função que derivando em relação a x dê igual a y ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado e uma função que derivando em relação a y, né, dê 2 vezes y vezes o arco tangente de x. Vamos começar integrando essa aqui com relação a y, tá? Então, se a gente integra essa aqui, ó, em relação a y, o que é que vai dar? Do lado esquerdo, a gente vai ter f de x e y. E do lado direito, aí vai dar simplesmente y ao quadrado vezes arco tangente de x, mais uma função c, que pode depender também do x, já que eu integrei em relação a y. Agora eu vou derivar isso aqui com relação a x e vou comparar com essa expressão que a gente tem aqui, ó. A derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, então vai dar y ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado, mais a derivada de c. E isso aí tem que ser igual, de novo, a y ao quadrado sobre 1 mais x ao quadrado. Vamos cancelar esse termo com esse, então deu aqui a derivada de c é zero, quer dizer que c não depende de x. Então eu posso admitir aqui que c de x é igual a zero, já que eu quero apenas saber quem é uma função potencial. Tá? Daí a gente vai estar concluindo, né, que f de x e y é igual a y ao quadrado vezes arco tangente
de x. Então, quem que é o valor da minha integral? Integral de f dr em c vai ser o meu potencial, o f, no ponto final, que é 1 e 2, menos o potencial, f, no ponto inicial, que é 0 e 0. Então, quem é que é f de 1 e 2? Eu tenho que substituir o y por 2 e o x por 1. Então, eu vou ter 4 vezes arco tangente de 1. E aqui eu tenho f de 0 e 0. Então, o y é 0 já direto, né? Então, aqui ele vai zerar. Quem é que é o arco tangente de 1? É o ângulo que tem tangente igual a 1, entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. É 45 graus, né? Π sobre 4. Então, fica 4 vezes π sobre 4, que é π. Pronto, essa aqui é a resposta. Certo? Usando o teorema fundamental do cálculo. Dá para fazer também diretos, determinando quem é a derivada da parametrização, fazendo produto escalar, mas dá um pouco mais de trabalho. Assim é bem mais fácil. Vamos para o exemplo 9, que é o penúltimo exemplo de hoje. Bem, no exemplo 9, a gente tem agora o campo f de x e y igual a seno de xy mais xy vezes o cosseno de xy. E aqui na segunda componente temos x ao quadrado vezes o cosseno de xy. A curva aqui, ela vai ter parametrização r de t igual a t ao quadrado menos 1 e t ao quadrado mais 1. Para t entre menos 1 e 1. Vamos começar mais uma vez verificando se o campo é ou não conservativo. Porque se ele for, é só usar de novo o teorema fundamental do cálculo. Então, isso aqui tudo é o P, certo? E isso aqui é o Q. Quem é a derivada parcial de P com relação a Y. Tá? A derivada desse termo aqui com relação a Y vai dar a derivada disso que está aqui dentro com relação a Y, que é x, né, vezes a derivada do seno, vai dar o cosseno de xy. E agora aqui, quem é a derivada desse termo aqui com relação a y? Tenho que usar a regra do produto. A derivada dessa parte aqui vai me dar o seguinte, derivada de xy em relação a y dá x. Então eu vou ter mais x vezes o segundo, beleza? Mais x vezes y vezes a derivada do cosseno de xy. Aí a derivada de x vezes y em relação a y é x. Então vai ter outro x aqui multiplicando. Quer dizer que aqui vai ficar com o expoente 2. Tá? E a derivada do cosseno é menos o seno. Então vai dar menos x ao quadrado vezes y, seno de xy. É só usar a regra da cadeia. E quem é que é a derivada de q com relação a x? De novo, a regra do produto. A derivada disso aqui com relação a x dá 2 vezes x, vezes o cosseno de xy, mais x ao quadrado, vezes a derivada do cosseno de xy com relação a x. Aí vai dar y, vezes seno de xy, mudando o sinal, né? Porque a derivada do cosseno é menos o seno. Então aqui fica menos. Repara que deu igual. Eu tenho x cosseno de xy mais x cosseno de xy. Dá 2 vezes x cosseno de xy, menos esse termo aqui que aparece nos dois. Então, maravilha. As derivadas parciais que eu usadas, elas deram iguais. E o campo não tem nenhuma restrição. Então, de novo, ele está definido em uma região aberta e simplesmente conexa. Então, já dá para garantir que o campo ele é conservativo. Beleza? Isso facilita a vida. Porque só precisa saber quem é o potencial e quem são os pontos inicial e final aí da nossa curva. Quem que é o ponto inicial da curva? É o valor da parametrização quando t for menos 1. Então vai dar menos 1 ao quadrado, é 1 menos 1, dá 0. E menos 1 ao quadrado dá 1, aí mais 1 fica 2. Quem que é o ponto final? Vai dar a mesma coisa, né?
vai dar 1 ao quadrado menos 1, dá 0, e 1 ao quadrado mais 1, dá 2. Então a curva tem o mesmo ponto inicial, ela tem o mesmo ponto, o ponto inicial dela ele coincide com o ponto final. É uma curva que é fechada. E a gente sabe que todo campo que é conservativo, sempre que a gente faz a integral dele em uma curva que é fechada, dá sempre igual a zero. Beleza? Então não precisou nem achar quem era o potencial. Só por ser uma curva fechada e ser conservativa, eu já sei que dá zero, tá certo? Vamos agora para o nosso último exemplo. Exemplo 10. Aí é o seguinte, ó, eu quero olhar para o campo f de x e y, que é o seguinte, é tangente de y e x vezes secante ao quadrado de y. E eu quero que a curva ela seja qualquer curva, certo? Qualquer curva que vá do ponto 1 e 0 até o ponto 2 e π sobre 4. Então, qualquer curva. O que isso está dizendo a gente é que eu quero mostrar que a integral também não depende do caminho que eu escolher. Qualquer curva que a gente escolher vai dar o mesmo resultado, desde que ela tenha ponto inicial igual a 1, 0 e ponto final igual a 2 e π sobre 4, tá? Então, para mostrar que a integral não depende do caminho, tem que mostrar que o campo é um campo conservativo. Certo? Então, vamos ver. Quem seria uma função potencial aí para ele? A gente tem que achar alguém que, derivando em relação a x, dê a tangente de y. Tá? E que, derivando em relação a y, dê x vezes secante ao quadrado de y. Certo? Bem, se eu integrar essa expressão aqui com relação a x, aí o f de x e y vai ser x vezes tangente de y. Mais uma constante c que pode depender de y. Agora eu vou derivar em relação a y e vou comparar com essa expressão aqui. Ó. F de y é x secante ao quadrado de y, enquanto aqui vai dar o quê? Se eu derivar em relação a y, fica x vezes a derivada da tangente de y, que é secante ao quadrado de y, mais a derivada de c de y. Vai cancelar esse com esse. De novo, c' de y é zero. Então, c não depende de y. Eu vou admitir aqui que c de y é zero. Quer dizer que o meu potencial vai ser f de x e y igual a x vezes tangente de y. Tem as mesmas restrições que esse campo aqui? Tem. Ele só não existe onde a tangente for igual... onde a tangente não existir, né? A tangente de y é o seno de y sobre o cosseno de y. Então, ele só não existe onde o cosseno de y for zero. Tá? Então, se o cosseno de y for zero, é exatamente a mesma condição de existência aqui para a secante, já que a secante é 1 sobre o cosseno de y. Né? Então, os pontos em que o f não existe, em que o potencial não existe, são os mesmos pontos em que o campo não existe. Então, eu tenho exatamente as mesmas restrições. Então, não tem nenhuma complicação aqui, tá? Vamos aplicar, então, o teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. Qualquer que seja a curva que a gente considerar, desde que ela ligue esse ponto aqui a esse, como o campo é conservativo, a integral ela não depende do caminho, só depende dos extremos da curva. Certo? Então, a integral aí em qualquer curva C de f dr vai ser o potencial no ponto final, em 2 e em π sobre 4, menos o potencial no ponto inicial, em 1 e 0. Então, o que é que vai acontecer no ponto 2 e π sobre 4? O x é 2, e aqui eu tenho tangente de π sobre 4. E aqui no ponto 1 e 0 eu vou ter menos 1 vezes tangente de 0.
Quem que é a tangente de π sobre 4? É a tangente de 45. É 1. 45 graus. Tangente de 0 é quanto? É 0. Tá? Então ficou 2 vezes 1 menos 1 vezes 0 dá igual a 2. Pronto. Essa aqui é a resposta aí para esse último exercício, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima.